A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração, para que eu possa, Senhor, falar aos meus amigos, aos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra. A palavra de hoje está em 1 Samuel 17, que é o capítulo onde Saul vai à guerra contra os filisteus e Davi se apresenta para lutar, para guerrear contra o filisteu. E ali, naquele monte, eles se encontram porque há um vale entre o monte que está os filisteus e o monte que está os hebreus. E no meio do vale, então, Davi disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então Davi disse: não poderás ir contra esse moço para pelejar com eles, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o seja o Senhor contigo. E então, nesse momento aqui, Davi se coloca em ordem de batalha, né? E Saul, no segmento dessa leitura desse capítulo, nós veremos que Saul vai oferecer a armadura dele e a espada. Só que quando Davi coloca, ele não se sente à vontade, porque ele não está acostumado a usar aquilo que não era para Davi. Davi estava acostumado com a roupa dele. Então nós devemos ser nós mesmos em nossas batalhas, em nossas lutas. E aqui Davi então desce ao ribeiro e coloca no seu alforje 5 seixos, 5 pedrinhas lisinhas, porque era com isso que ele derrotava, né? Isso é um armamento do Davi como pastor. Talvez ali na hora que ele derrubou o urso e o leão, ele tenha usado as pedras e o alforje, porque na passagem anterior, se nós formos voltar alguns capítulos, em 1 Samuel 14, que fala sobre a falta de armas sobre Israel, diz que os filisteus haviam retirado todo o armamento de Israel. Não havia absolutamente uma arma. Apenas Saul e o seu filho Jonathan possuíam armamentos. Nem mesmo os ferreiros se achava um ferreiro sobre Israel. Não havia quem fizesse arma. Não havia nem para as ferramentas do campo. Então, nesse momento, Saul já estava habilitado, já havia treinado muito com a funda. Ele sabia o que ele tinha na mão. E você sabe o que você tem na mão? E você sabe o que Deus... Você pode ter perdido algumas ferramentas, algum armamento na sua vida, mas Deus nos capacita com novas armas, com novos ferramentas. E muitas vezes são armamentos que as pessoas podem ignorar, achar que não vai ferir, que não vai dar problema. Isso é bobagem. Mas para o Senhor aquilo tem fundamento, né? E é nessa questão que eu me coloquei aqui, que Davi, ele estava confiante. Ele sabia o que ele podia manusear, perdão.
né? Ele sabia o que ele podia, que com a espada, que ele não tinha acesso, porque os filisteus tinham tirado de toda a população dos hebreus, ele não sabia manejar, mas com a funda, isso ele sabia, né? E a palavra diz que ele já havia matado o leão e o urso. E a palavra também vai dizer, né, que ele, o teu servo apacentava as ovelhas, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro. Então ele não matava o leão e o cordeiro, ele não matava o leão e o urso à toa. Ele só matava, ele só ia à guerra quando ele era desafiado, porque o leão e o urso vinham tirar as ovelhas dele. Então isso aqui é um detalhe também. Tem guerra que não é pra gente entrar. Tem guerra que não é nossa. Ele só entrava para defender as ovelhas dele. Nós devemos nos atentar a isso também. Cada um deve lutar a sua guerra. E aí, o teu servo, né? Então ele primeiro matava tanto o leão quanto o urso. E depois que ele os derrubava, ele arrancava da boca e os segurava pela queixada e os feria e o matava. E assim ele fez com o filisteu. Primeiro ele derrubou, a palavra diz que ele derrubou o filisteu. E depois, com a própria espada do filisteu, ele foi lá, que está no versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada, tirou-o da bainha e o matou, decepando a sua cabeça. Amém? Que nesta manhã, assim como Davi, nós possamos ser fortalecidos com o que temos, né? Se nos tirarem os nossos armamentos, peçamos a Deus para que nos dê sabedoria para encontrar outras formas de lutar e de vencer. Que aprendamos hoje com Davi, né? Davi é a prova disso. Ele não chegou perto do gigante, mas ele sabia onde era o ponto vital e o acertou. Que o Senhor o capacite, me capacite, capacite você que está ouvindo essa mensagem, para que você saiba reconhecer de onde vem a sua força, de onde vem a nossa força. Sem esquecer que somos fracos, que podemos perder se nós acharmos que nós que temos a fortaleza, que nós que temos a força, que nós que temos a inteligência. Não temos nada, não somos nada. A nossa força vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. A nossa força é do Senhor. Com o Senhor nós somos mais fortes. Que nós, nesse momento, o Senhor nos capacite e que nós possamos reconhecer a força que vem de Deus. Peçamos perdão de nossas falhas, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa soberba e a glória. O Salmo 115 diz: a glória é do Senhor. Amém? Um bom dia, a paz esteja com todos.